Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de segunda-feira, dia 10 de novembro do ano 2025. 10 de novembro do ano 2025, somos gratos ao Senhor. 21 dias nos separam do ano 2026. 51 dias nos separam do ano 2026. Estamos tão perto já do 2026. 51 dias estão aí nós separando desse novo ano que está aí tão perto. Nós estamos aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. De segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, a Bíblia, o mate e o amanhecer, donde fazemos o nosso devocional compartilhando uma palavra de Deus com todos vocês. Uma palavra de Deus que vem do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Somos agradecidos a Deus por poder estar aqui nesta manhã. Somos missionários aqui da cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Deixamos nossa terra já faz alguns anos para estar aqui nesta nação, proclamando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por todos os meios que nos é possível. E para isto nós estamos orando a Deus e pedindo a Deus por mantenedores, por pessoas que possam ofertarem nas nossas vidas para nós poder permanecer aqui nesta nação. Você pode semear numa terra fértil, onde nosso compromisso é estar orando, clamando por você. Você pode enviar a sua oferta de qualquer parte do Brasil ou do mundo, e está aí na descrição do vídeo como você pode ofertar nas nossas vidas. Dito isto, vamos então à palavra de Deus, mas sem antes dar os nossos bom dia à nossa irmã Catiele, ao nosso irmão Felício e à sua família. Que Deus venha abençoá-los poderosamente nesta manhã. Que a graça de Deus venha estar sobre suas vidas, sobre sua casa, sobre a sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta manhã, nós queremos trazer uma palavra de Deus para vocês. Começando com uma pergunta. Você já foi influenciado? Você já foi manipulado? Ou você já foi convencido a deixar algo porque as pessoas convenceram que você não podia conquistar ou ter aquilo que Deus colocou no seu coração? Nesta manhã, nós queremos falar de um homem. Um homem que, diante das circunstâncias adversas, e até ameaçado de ser apedrejado, ele não desistiu. Ele acreditou na palavra do Senhor. Ele acreditou naquilo que ele viu. Ele acreditou na promessa do Senhor. Acreditar na promessa do Senhor é algo que está tornando-se difícil nos nossos dias de hoje. Sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem as promessas do Senhor. Elas correm detrás de profetas, de pastores que trazem revelações, visões, sei lá. Creio no dom profético, creio nas revelações, mas também devemos de ter muito cuidado. A própria palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós temos a profecia mais segura nas nossas mãos, que é a palavra do Senhor. E é nela que nós vamos descobrir as promessas de Deus para as nossas vidas. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, você vai
descobrir ali as promessas que Deus tem para a sua vida. E Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai derramar da sua graça. Deus vai lhe dar sabedoria. Deus vai lhe dar entendimento e vai lhe dar as ferramentas para alcançar as promessas do Altíssimo. Nesta manhã, nós queremos falar de Caleb. A história de Caleb começa em Números, capítulo número 13. A história de Caleb começa em Números, capítulo número 13. Caleb foi um daqueles 12 homens, 12 príncipes, que foram enviados à terra prometida para espioná-la, para conhecê-la, para ver o que realmente existia ali naquele lugar. Esses 12 homens ficaram surpreendidos, admirados com tudo aquilo que enxergaram ali na terra prometida. A palavra de Deus nos fala que até um cacho de uva tiveram que carregar entre dois, pois era justamente o tempo da colheita das uvas. Eles estavam no lugar chamado Escol. Eles vão trazerem, vão retornarem, vão trazerem as uvas, vão trazerem figos, vão trazerem os frutos da terra. E vão falarem que a terra é boa, mas vão falarem que ali estão os gigantes, os filhos de Anak, e que eles são como formigas e que não podem entrar ali. Somente 2 daqueles 12 homens vão dar um informe positivo, que é Josué e é Caleb. Josué e Caleb. E eles vão serem praticamente quase apedrejados ali no arraial, no acampamento de Israel. Pois no versículo número 6, no capítulo número 14, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra para a qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. E que fez o povo naquele momento? Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e da tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Bom dia, nossa irmã Maria, que Deus abençoe poderosamente sua vida, que a graça de Deus seja sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu esposo e filhos. Que Deus abençoe poderosamente nesta manhã. Ali estava Caleb. Ali estava Caleb falando e acreditando nas promessas do Senhor, nas promessas que o Senhor tinha feito para o povo de Israel quando saiu do Egito. Promessa esta que já tinha sido feita há muitos anos atrás a Abrão. Você lembra de Abrão? Abrão saiu da sua terra. Abrão era originário, era cidadão de Ur dos Caldeus. E um bom dia, Deus vem chamar Abrão para ir a uma terra que ele não conhecia. Uma terra que ele não conhecia, que ele não sabia aonde estava essa terra. E Deus vai guiá-lo pelo deserto,
junto com a sua esposa Sara, junto com todos os seus servos. Ele vai acreditar na promessa do Senhor, vai deixar a sua casa, vai deixar os seus pais e vai começar uma peregrinação em busca da promessa do Senhor. O povo de Israel tinha uma promessa de ocuparem a terra onde eles estão hoje. Mesmo que tenha se apequenado essa terra por problemas políticos, por guerras, por pressão de outras nações, eles estão na terra que Deus prometeu para eles e ninguém vai arrancá-los da sua terra. Ainda estão sendo perseguidos, ainda continuam em guerra, porém estão na terra que emana leite e mel. O povo não acredita. O povo não acredita nisso. São 10 homens que vão convencerem uma multidão de quase 3 milhões de pessoas. Por uma fala, por uma intriga. Não sei por que razão estes homens se assustaram tanto, conhecendo as promessas de Deus, sabendo que Deus tinha prometido para eles, sabendo o que Deus tinha feito para eles, desde que saíram do Egito até esse momento. Muitas pessoas, milhares de pessoas, ali morreram no deserto e não entraram na terra prometida. O próprio Moisés não entrou na terra prometida por desobedecer a Deus. Quando Deus falou para ele em Meribá, dizendo para ele que era para falar a rocha para que chorrasse água, porque o povo estava reclamando por água. O povo de Israel era um povo murmurador, um povo que se queixava de todas as coisas. Mas Deus sempre estava ao lado deles. Nós devemos de aprender a deixar de queixar-nos pela situação por a qual possamos estar passando e ter a fidelidade que teve Caleb. Caleb foi um homem fiel a Deus, confiou no Senhor, acreditou na promessa de Deus. Aqueles que foram convencidos, aqueles outros 10 homens, e todos aqueles que foram convencidos acima dos 20 anos, morreram no deserto. 40 anos, caminharam ao redor da promessa de Deus sem poder alcançar. Quantos anos faz eu, você, conhecemos ao Senhor? Quantos anos faz que lemos a palavra de Deus? Quantos anos faz da sua conversão? Eu já fiz 44 anos. Vou para os 45 anos que conhecia o Senhor. E que promessas temos alcançado? Que tem recebido você de Deus? Talvez no passado você alcançou promessas de Deus. Mas e agora? O que está acontecendo com a sua vida? Tem desistido das promessas de Deus? Se deixou convencer? Ou começou a ouvir palavras de Deus que não confirmam as promessas de Deus sobre suas vidas? Que palavra você está ouvindo? Que tem acontecido com a promessa do Senhor? Amém? Assim lemos em Números capítulo 14, verso número 6, que o povo quis apedrejar a Josué e a Caleb. E a glória de Deus se manifestou na tenda da congregação, que era o tabernáculo. Os quais foram apedrejados, mas Deus não permitiu. Por quê?
porque Deus tinha promessas para Josué e para Caleb. Josué, todos nós sabemos o que vai acontecer. Dizia que Moisés tampouco entrou na terra prometida. Quem colocou o povo dentro da terra prometida foi Josué, não foi Moisés. Deus deu a oportunidade desde o Monte Nebo de que Moisés visse toda a terra prometida, que ele visse a promessa do Senhor, mas não herdou a promessa porque ali ele morreu. Como consequência da sua desobediência, quando Deus disse para ele, fala rocha, e ele bateu na rocha. Isto aconteceu. Claro que sim. Claro que sim. Agora, o povo de Israel já está na terra prometida. Eles vão entrar na terra prometida juntamente com Josué. Eles vão verem milagres de Deus. Vão verem o Rio Jordão abrir-se. Eles vão passarem o Rio Jordão em seco. Eles vão verem a cidade de Jericó cair diante deles. De Deus entregar aquela cidade que ninguém antes tinha podido conquistar aquela cidade. Jericó é a cidade mais antiga do mundo que permaneceu habitada. Agora, dali, a não ser com um pequeno incidente que tiveram com a cidade chamada Ai, por a desobediência de alguns, logo eles vão irem conquistando aquela terra. Vão irem conquistando aquela terra e o temor do Senhor vai ir à frente deles. Aqueles povos, aquelas nações que estavam ali. Lá em Deuteronômio 7, Deus fala de 7 nações. E vai dizer que são mais fortes do que eles. Mas que Deus iria retirar aquelas nações. E essas 7 nações têm um tremendo significado espiritual para as nossas vidas. Que no dia de amanhã estaremos vendo isto. O significado das nações que habitavam aquela terra. E vamos nos identificar com algumas delas. Claro que sim. Agora, Josué começa a conquistar e a conquistar e a conquistar toda aquela terra. E vai chegar o momento de repartir a terra para as 12 tribos. Rubem já tinha a sua terra do outro lado do Jordão. E ali vai começar Josué a repartir a terra entre toda a nação de Israel. E Caleb não esqueceu de uma promessa. Caleb foi fiel ao Senhor e não esqueceu de uma promessa que tinha sido feita por ele, por Moisés. Sim, Moisés tinha feito uma promessa a Caleb. Vamos então ao capítulo 14 também de Josué, onde vamos encontrar o seguinte. Começa no versículo número 6. E os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefone, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia
a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Eu perseverei. É o segredo para receber as promessas de Deus. É o segredo para receber as promessas do Senhor. É perseverar, é estar na presença do Senhor. É não desistir de orar. É não desistir de acreditar. É não desistir de congregar. Ainda que tudo te digam que não, persevera. Porque a promessa de Deus vai chegar na tua vida. Persevera, porque Deus tem promessa para você, meu irmão. Deus tem promessas. E não são promessas políticas, são promessas verdadeiras, são promessas do Senhor. É engraçado que muitas vezes as pessoas acreditam mais nas promessas dos homens que nas próprias promessas do Senhor. Isto é engraçado. E caímos nas armadilhas dos homens. Caímos nas promessas falsas e mentirosas dos homens. E não acreditamos nas promessas do Senhor. Não desista daquilo que Deus lhe prometeu. Já seja através da sua palavra. Muitas vezes estamos lendo a palavra de Deus. Estamos estudando a palavra de Deus. E ali do nada salta um versículo bíblico que é uma promessa de Deus para nossas vidas. Aquele versículo vai tocar o nosso coração, vai tocar a nossa mente, vai tocar o nosso espírito. E nós vamos entender, através do poder do Espírito Santo de Deus, de que aquilo é uma promessa de Deus para as nossas vidas. Mas daí para frente, o que acontece? Desistimos. Desistimos porque alguém vem e vai falar que a promessa não é para nós. Que a promessa não é para nós. Que nós somos muito fracos. Somos muito pequenos para poder herdar a promessa do Senhor. Assim foi como aqueles 10 homens se sentiram diante dos gigantes, os filhos de Anak. Assim foram como eles se sentiram diante dos gigantes. A autoestima deles caiu por terra. A coragem deles desapareceu. A promessa do Senhor sobre a vida deles se esfumou, desapareceu. Se fez fumaça. Porque eles não acreditaram no poder do Senhor. Deixe de sentir-se inferior. Um bom dia, estava visitando algumas pessoas e ali chegaram outros irmãos de outra congregação. Quando decidimos orar, eu falei para eles que eles podiam orar. O interessante é que estas pessoas se sentiram como intimidadas. E pessoas que conhecem a palavra, pessoas que ensinam a palavra de Deus, se sentiram praticamente intimidadas e disseram: não. Quem somos nós para orar ao Senhor estando você aqui? O Senhor é pastor, nós não. Que diferença existe entre um pastor e você? A única diferença que existe é o grau de responsabilidade.
mas por ser pastor, por ser bispo, por ser evangelista, apóstolo, sei lá, não nos coloca num pedestal de superioridade de ninguém. De ninguém. O povo de Deus muitas vezes desconhece a promessa do Senhor. O povo de Deus se sente intimidado diante de outros. Assim como este casal disse que não podiam orar porque eu estava ali, que tinha que ser eu. Assim também muitas pessoas se sentem tão inferiores, ou fazem com que elas se sintam inferiores, até no mundo espiritual. Porque não é para elas, é para outros. É para pastores, é para profetas, é para evangelistas, é para diáconos. Eu não sou ninguém na igreja, eu limpo a igreja. Ei, é para você a promessa do Senhor. A promessa do Senhor está para todos. Deus não olha status social. Deus não olha suas finanças. Deus olha um coração contrito e humilhado. Deus olha a uma pessoa que se humilha na presença do Senhor. Deus olha aquela pessoa que está dizendo: eis-me aqui, Senhor. Estou para fazer a tua vontade. Então Moisés, diz do verso número 9, naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus. Perseverança é o segredo. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda estão tão fortes como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal agora é minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu viste que estavam ali os anaquins, grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefone, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou como herança de Caleb, filho de Jefone, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor desde Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat-Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Conquista, conquista. Deus te chamou para ser um conquistador. Deus te chamou para saltar muros, para derrubar muralhas. Deus não te chamou para ser amedrontado. Deus não te chamou para ter medo disto ou daquilo. Deus te chamou para ser um vencedor. Deus te chamou para cumprir as suas promessas na tua vida, na tua casa, na tua família. E falando de família, eu vou citar uma promessa do Senhor, que passa por alto de muitas pessoas, e não oram ao Senhor usando os versículos bíblicos, e não oram ao Senhor pedindo que sua promessa seja cumprida sobre suas vidas. Quantas mães, quantos pais oram a Deus pedindo pelos seus filhos, para que voltem ao caminho do Senhor, para que estejam na casa de Deus,
para que abandonem isto ou aquilo. Porém, Atos capítulo 16, verso número 31, a palavra de Deus diz o seguinte: é uma promessa de Deus para os pais. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Que tal agora fazer como fez Caleb? Caleb foi à presença de Josué. Mas que tal ir à presença do Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, tua palavra promete que a minha casa seria salva. Eu quero ver meus filhos salvos, porque tu prometeste na tua palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Faça essa oração neste dia. Presente a Deus as promessas do Senhor. Clame ao Senhor por essa promessa. Clame ao Senhor por essa promessa. Deus te chamou para ser um vencedor. Meu Deus e meu Pai. Senhor, nesta manhã, ó Deus, eu quero unir a minha fé à fé dos meus irmãos que estão conectados conosco nesta hora, Pai. Senhor, eu não sei por qual situação eles possam estar passando, meu Deus. Talvez estejam amedrontados, estejam com medo, ansiosos, preocupados por algumas situações, ó Pai. Mas Deus, tu tens promessa, meu Pai. Tu tens promessa, Senhor Deus, sobre a vida de cada um deles, ó Pai. São promessas eternas que tu tens deixado na tua palavra, meu Deus. Senhor, que nós possamos nos apoderar, apossar-nos, tomar essas promessas para nós. E poder, Senhor Deus, permanecer com fidelidade diante da tua presença, para alcançar essas promessas, meu Deus. Perseverar na oração, perseverar na promessa, meu Pai, crendo, Senhor, de que tu és fiel e justo para cumprir todas as tuas promessas sobre as nossas vidas, meu Pai. Senhor, que tu venhas glorificar-te, meu Deus, que tu venhas glorificar-te, meu Pai, que tu venhas, Senhor Deus, dar-nos entendimento, dar-nos sabedoria. Oh Deus Santo, opera, meu Pai, opera, Senhor Deus, sobre a vida dos meus irmãos. Opera sobre minha vida, sobre minha casa, meu Pai. Opera, Senhor. Meu Deus, estamos iniciando mais uma semana. Esta semana, Senhor, seja de conquista. Esta semana, Senhor, seja de vitórias. Senhor, que não venhamos retroceder, que não venhamos ser amedrontados, que sim venhamos avançar em fé e que venhamos conquistar aquilo que tu tens prometido na tua palavra para nossas vidas, meu Deus. Senhor, guarda o trabalhador, guarda aqui a dona de casa, guarda as crianças, os adolescentes, os jovens que se dirigem ao seu centro de estudos, meu Pai, e aqueles que ficam em casa. Livra-os, ó Senhor, do homem e da mulher perverso. Senhor, dá-nos uma semana abençoada, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã estaremos falando sobre as 7 nações que Moisés disse para o povo que Deus iria expulsá-las. Ou melhor dito, Deus falou para Moisés que iria expulsá-las. Que tem que ver essas 7 nações com nós? Em que nós identificamos com essas 7 nações? Amém? Leia a descrição do vídeo
e que Deus abençoe poderosamente as suas vidas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.